Em 2018, uma nova forma de anunciar na internet e conseguir clientes assustava as pessoas, aquilo era meio desconhecido, as pessoas não conheciam. Como assim? Eu vou colocar meu dinheiro lá e esse dinheiro vai voltar? Esse dinheiro não vai voltar? Como assim? Como acontece isso? Essa forma se chamava tráfego pago, ou seja, você anunciar, você pagar aquela plataforma para anunciar ainda mais seus vídeos ou para colocar os seus vídeos em prioridade do que as outras pessoas que não estavam pagando. Essa técnica se chamava e se chama até hoje tráfego pago, e quem aproveitou principalmente essa técnica lá nos anos de 2018, 2019, 2020 ganhou provavelmente muito dinheiro. Por quê? Porque a concorrência era mais baixa e as pessoas não entendiam tanto daquilo. E é exatamente isso que está acontecendo com a IA em 2025. Todo mundo sabe pouco da IA, como todo mundo sabia um pouco de tráfego pago, mas poucas pessoas estão realmente se especializando nisso. Poucas pessoas estão realmente, beleza, vou me aprofundar. Como é que eu ganho dinheiro com isso? Como é que eu, baseado na minha realidade, não das outras pessoas, tá? Porque eu posso chegar aqui contigo e dizer, olha, oferece para uma empresa uma implementação de IA que vai economizar, sei lá, 4, 5, 10 funcionários da empresa dela, uma IA de atendimento, e você pode vender essa IA de atendimento por 4, 5, 10 mil reais. Eu posso te falar isso e eu recebi essa informação antes. Lá em janeiro, eu entrei numa mentoria onde eles estavam falando simplesmente sobre implementação de IA. E hoje, praticamente, o mercado todo, mas os influenciadores digitais aí do marketing digital estão falando muito sobre isso. Eu consegui receber essa informação em janeiro, no caso desse ano, e um pouco à frente do mercado sobre isso. Mas não adianta você, por exemplo, ter esse conhecimento das IAs de atendimento, das ferramentas que, como a IA, você pode ganhar dinheiro com ela nesse sentido, se isso não faz sentido para você, se isso não faz sentido para sua realidade hoje. Ou seja, talvez a sua realidade hoje seja de um produtor de conteúdo, estou dando um exemplo aqui, seja de um produtor de conteúdo que quer usar a IA para otimizar o seu tempo de corte de podcast, por exemplo, que é um dos serviços que eu faço. Ou no caso hoje, você quer uma IA para automatizar todo o seu atendimento, no caso, de uma loja que você tem. Pode ser. Ou seja, o que você precisa fazer hoje é identificar isso muito rápido, tá, rapaziada? Porque eu vou contar algumas histórias para você de como você. Como a importância de você não deixar essa onda passar diante dos seus olhos e você não fazer nada. Mas o seguinte é, você precisa aproveitar ela pro que faz sentido para você hoje. O que fazia sentido para mim hoje, no caso em 2025, eu usar a IA, principalmente para automatizar todo o meu processo de corte e edição de vídeo. Isso é o que eu mais passava tempo, isso é o que eu mais, cara, fazia manualmente ali, e eu consegui uma IA boa de edição e uma IA boa que fazia os cortes dos vídeos. Ou seja, ele pegava as minutagens e eu só ia lá no vídeo do YouTube, no corte do cara, e cortava a minutagem e depois jogava para o aplicativo de edição, que era, no caso, uma IA também. Ou seja, isso me economizou muito, rapaziada, mas muito tempo, e eu consegui escalar muito mais a agência que eu tenho hoje, a agência de IA, praticamente, eu não digo nem agência de edição de vídeo, porque a IA me ajuda muito, a IA é praticamente um funcionário meu, que eu pago ela todo mês, e obviamente pago bem menos do que eu pagaria para um funcionário normal, e eu consigo automatizar e ter muito mais escala a partir disso. Então eu adaptei essa IA para a minha realidade. E o que você deve fazer? Adaptar para a sua realidade também. Mas, rapaziada, eu vou dar um exemplo para vocês aqui, um exemplo muito prático. Em 2019, mais ou menos, de 2019 para 2020, eu via essa onda de dropshipping. Essa onda de, cara, todo mundo fazendo loja online, fazendo e-commerce e tal. E, cara, eu até assisti um tutorial uma vez e cheguei a criar minha loja. O nome dela era Tudo de Criativo. Tinha umas coisas, eu vendia meio de tudo. Porque na moda tava a loja genérica, né? As pessoas falavam, você precisa ter uma loja genérica, você precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. E, cara, eu criei a minha loja genérica ali, que era tudo de criativo. Tentava divulgar ela, não tinha dinheiro na época, né? Tinha, sei lá, 100 reais na conta, naquela época, 2019, 2020 ali. E, cara, eu tentava, sei lá, anunciar, e eu tentava jogar no TikTok alguns vídeos pra tentar voltar para minha página e para tentar colocar o link lá, mas cara, eu não sei lá, não era para mim aquilo, eu não queria, e cara, simplesmente eu vi essa onda do dropshipping passar, e depois muitas pessoas ganharam dinheiro com essa onda e tá tudo bem. Só que isso, cara, me marcou demais, porque eu falei, cara, e se eu tivesse aproveitado essa onda, e se eu tivesse criado a minha loja e continuado, né? Até, por exemplo, hoje, será que, por exemplo, já estaria com uma loja bem estruturada? Mas, cara, isso é muito difícil de você saber, mas isso te ajuda a perceber as próximas ondas. Por exemplo, essa onda de IA
provavelmente eu não teria percebido se eu não tivesse perdido a onda de dropshipping, no caso em 2019 e 2020. E agora eu queria te falar um pouco sobre a importância de você não deixar essas ondas passar, você identificar ela, que você já identificou, pô, todo mundo fala de A, todo mundo é meio que genérico de A, mas poucas pessoas estão realmente se especializando nisso. Então, o que eu queria falar para vocês hoje é principalmente vocês não deixarem essa onda passar, porque eu vou ser sincero com vocês, cara, as pessoas que mais ganham dinheiro, as pessoas que mais fazem sucesso nesse curto período de tempo, que tem essas ondas, que teve a onda do dropship, a onda do PDR, a onda do e-book, a onda de criação de conteúdo que é praticamente tipo, eterna, nunca sai de moda, obviamente os modelos, os formatos mudam, mas a onda da criação de conteúdo nunca sai de moda, por exemplo. Mas essas ondas aqui, que são meio que às vezes passageiras, às vezes é uma, às vezes é outra, às vezes é outra, você deve ter, principalmente, igual essa palavra, se você puder anotar essa palavra em algum lugar, se você puder botar um post-it no seu computador, se você puder anotar ela e ler todo dia, é simplesmente velocidade de execução. Essas pessoas não ligam para muito estudo, não ligam para você ficar anos, 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 meses, anos estudando para depois aplicar. Elas estudam e aplicam, estudam, aplicam. Cara, elas aplicam o quão rápido que elas estudam. Então, o principal diferencial aqui é principalmente você ser rápido. Não é você saber mais e não é você ser o melhor, é você ser rápido. Você pode falar o que for, Lucas, mas pô, eu vou entregar um serviço às vezes ruim e tal. Cara, você vai aprender a entregar o seu serviço escutando o seu cliente. Você vai aprender, à medida que você vai aprendendo a mexer na plataforma, se no caso, estou dando um exemplo aqui de, por exemplo, prestação de serviços, implementação de A para empresas, para clínicas, para pessoas. Você vai aprender, cara, é que você vai aprender na marra. Porque senão, se você não tivesse aprendido assim, o tempo vai passar, você vai ter aquele todo conhecimento, a onda vai passar e você vai olhar daqui a 2, 3, 4 anos, você vai ver quantas pessoas ganharam dinheiro com isso e você ficou lá estudando. Ah, beleza, conhecimento, beleza. E nunca aplica, cara, e nunca sai do teórico, e nunca vai para a prática. Eu tinha muito esse problema também. E, cara, eu quero simplesmente tirar isso de ti, esse medo de execução, porque senão você vai ver mais uma onda passar, você vai ver mais pessoas ganhando dinheiro e você vai ficar na mesma situação que você está hoje, por justamente ter esse medo de executar, esse medo de colocar a cara, esse medo de errar rápido, aprender rápido e, obviamente, você acertar e conseguir faturar, não sei qual é a sua meta hoje, 3, 5, 10 mil reais, 20 mil reais. É simplesmente velocidade de execução. Esses caras executam muito mais que você. Eles provavelmente estudam o quanto que você estuda, mas eles aplicam 2, 10, 100 vezes mais do que você. E é por isso que eles têm os resultados que eles têm hoje. Então, a próxima vez quando que você olhar uma pessoa desse jeito, que está ganhando muito dinheiro com uma onda, pode ter certeza, cara, a velocidade de execução que ela teve foi muito maior que a sua. Então, não tenha inveja, não tenha... Cara, não se compare com ela também, mas... Pegue esse gatilho que essas pessoas têm, pegue essa coisa, essa habilidade que todas essas pessoas bem-sucedidas, que estão ficando bem-sucedidas, que ficaram bem-sucedidas há 2, 3, 4, 5 anos, que foi nessa revolução da internet, foi no caso das ondas também, foi justamente entendendo que elas tinham que aplicar muito mais, elas tinham que praticar muito mais do que estudar, porque elas sabem que essa onda ela tem um início, meio e fim, e que no caso quando elas chegarem no fim, obviamente elas não vão deixar para aplicar tudo no final dessa onda, elas querem pegar esse começo e esse meio, e é por isso que elas estão dispostas a arriscar, a errar e aprender enquanto elas fazem aquilo, enquanto elas executam. Então, espero que esse vídeo tenha clareado a mente de você, a sua mente, para que você possa, ok, agora eu tenho esse conhecimento, eu posso ter essa parte teórica, mas eu preciso colocar em prática antes que essa onda passe, depois eu vou dizer, ué, porque eu não tive sucesso e as outras pessoas teve, agora você já sabe o porquê. Então, rapaziada, espero que vocês apliquem o que eu estou falando nesse vídeo aqui para vocês, não deixem só na teoria, não deixem só na parte teórica e tal. Cara, aplica o que eu te disse nesse vídeo aqui. Se você quiser assistir esse vídeo, no caso, uma segunda vez para fixar ainda mais o conteúdo, cara, te convido a só voltar um pouco aqui, mas eu espero que vocês tenham gostado e, cara, vamos pra cima porque tem muita oportunidade hoje e quem aproveitar, obviamente, vai ganhar muito dinheiro, vai ganhar muito dinheiro, vai ter muita prosperidade e é isso que eu quero pra mim e pra todos vocês. Tamo junto, rapaziada, é só o começo.